Gente, estamos aqui de novo para mais um chazinho, um bate-papo com chá. E hoje nós vamos ter duas pessoas muito queridas. A Leninha, do blog Sempre Romântica, e a Silvana Barbosa, que é uma autora incrível. Então, eu vou convidá-las agora. Vamos ver se elas estão aí? Vamos ver se ela aceita meu convite aqui, se foi tudo certinho. Oi, estava aqui tão Tudo ansiosa, eu já estava quase me convidando. E olha, que ainda não são 6 horas. Nós é que somos ansiosas, somos apressadinhas, né? Tá vendo? A gente quer entrar antes para ficar mais tempo aqui, né? É Deixa eu verdade, te, eu mo- fico nervosa. deixa eu te mostrar antes que a Silvana apareça. Olha ali atrás, olha. Ai, que lindo! Ai, querida, obrigada. Olha que coisa Não, mais linda, esses livros todos que eu adoro. Tem os meus amores, tem meu ainda tem, pirata, ainda tem da Silvana ali, ó. ai, tem os da Silvana. Que carinho, Leninha. Super obrigada, Não, que carinho. assim, Vamos da chamar a Silvana, Silvana, então? vamos lá, vou Vamos, porque chamar. assim a gente conversa três. Eu vou chamá-la e aí eu vou esperar Hum, vocês se apresentarem. Começa com você, tá bom, Leninha? Vamos lá, deixa eu ver se tá eu não bom. lembro. Vamos ver. Silvana, Eu vamos pesquisar a Silvana aqui. Silvana Barbosa. Vamos lá, não sei se ela vamos está ver na se ela live. está aí. Vamos A ver, se Mara ela se não tiver, apresentou. a gente espera um pouquinho. Oi, Mara! A Mara tá em todas, né? Tá, Ontem ela a estava Mara aí me deu, comigo. mas a Mara me deu a alegria de aceitar fazer uma outra comigo. Nós vamos ter uma com a Mara Bom, também. vamos saber. Então aí a gente vai, É. né, tá aqui com ela. Nossa, ela nos prestigiando com a presença dela, né? Sim, e a Simone? E cadê a Silvana? Silvana, eu acho que nós Eu acho que entramos ela aqui não da está hora. na live ainda. Não, é porque É, a gente ô, ainda está um pouquinho oi, Mar, adiantada. A muito gente, adiantadas, né? a gente ainda está 2 minutinhos adiantada. Então, vamos esperar um pouquinho. Eu mandei o convite, eu acho que a hora que ela entrar, ela aceita. Senão, eu faço de novo. Gente, Vai se eu ser igual errar, a Roxane ontem. Esperar um pouquinho, que uma hora ela sim, entra. eu entro. É porque eu que sou muito ansiosa e eu morro de medo de errar. Então, olha lá. A Simone, a Silvana não pode participar. Deixa eu ver se eu chamo. Será que deu algum probleminha? Deixa eu ver se eu chamo ela de novo aqui. Vamos ver. Pode ser que ela não está aí ainda. É. Vamos ver se a Silvana vai estar aqui. Vamos ver. Só se ela não tiver. Vou convidar de novo, gente. Vamos lá. Vamos ver se ela está aqui. Se ela não tiver, a gente espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Eu estava olhando aqui no meu Kindle, eu tenho 13 livros da Silvana no meu Kindle. Eu tenho Uhum. menos livros dela físico, eu só tenho um, né? Ah, é? Mas o Uhum. meu Kindle é lotado de Silvana. Então, e aí, É. seu eu tenho, a maioria eu tenho físico e tenho 2 Ai, no que Kindle. honra. É. Aí Você sabe, que assim, honra. honra eu. Não, eu fico assim, admirada na hora que eu faço uma resenha de um autor nacional, que ele fala assim, nossa, que honra de você ter lido meu livro. Eu falei, gente, honra eu de ter podido ter Ah, dividido com vocês o talento que vocês têm para escrever. Meu Deus do céu. Leninha. Eu- Sabe, tem muita gente que fala assim, autor nacional. Gente, o que é o autor nacional? A cabeça do brasileiro, ele é criativo. Gente, eu vejo cada coisa. E Sempre. assim, partindo do romance de época, que já é mais lá, né? Mas quando chega no hot, quando você chega naqueles livros mais calientes, você fala assim, gente, como brasileiro é criativo. Criativo. Aliás, brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre se ajeita, tem um molejo todo especial. A gente tem que reconhecer isso, não é? E Com as nossas certeza. autoras, em todos os segmentos, eu acho que elas não ficam a dever nada para as autoras estrangeiras. É que normalmente as estrangeiras já chegam aqui com tudo meio ajeitadinho, com tudo pronto, com marketing Já todo vem, especial, né, já vem com tudo esquematizadozinho, até porque é camisa, trazido
por alguém, né? Geralmente alguém já indica, já É, chega aqui meio que divo, né? Aí é. o brasileiro não, o brasileiro tem que ralar para chegar lá. Mas, Ah, né? é, Porque mas, é mas ele verdade. chega, e quando ele chega, ele arrasa, né? Ele chega Estamos chegando. chegando, a gente está indo, né? Nós estamos indo. Ó, apareceu de novo que a Silvana não pode participar. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para ver se ela Ah, aparece aqui, aí eu convido de novo, né? Não sei, pode isso. ser que ela tenha tido algum probleminha. Mas É, voltando a falar em autores também. nacionais, aí a Elimara entrou e a Mara está dizendo que ama os nacionais. Que bom, Mara, porque Sim, só quem escreve, assim, a gente sabe o quanto é difícil batalhar e conquistar espaço. Como a gente estava falando, as estrangeiras chegam prontas, elas já são sucesso lá fora. Então, elas já isso. tiveram todo um caminho percorrido. A gente vai passo a passo, né? Mas, como você disse, a gente acaba chegando, né? Pelo menos É, a não. gente caminha. E vai pegando seus espaçozinhos, e vai, o leitor vai adaptando aquilo ali, vai, né, pegando para ele aquele amor por aquele autor, por aquele outro, e aquele autor que me indicou aquele autor, então já fica uma coisa assim tão íntima, porque você ter aquele contato, você vê, eu tenho vários autores nacionais no meu WhatsApp, então eu fico assim, eu falo, gente, eu Eu, converso, inclusive. Eu, inclusive. inclusive. Que bom, que privilégio meu ter você aqui. Então, assim, aí tem Não, hora que gente, essa semana mesmo eu estava conversando, dando umas ideias para Tami Luciano. Aí ela falou assim, Leninha, você está na minha cabeça, porque eu também estava pensando a mesma coisa. Eu falei, gente, oi, a gente Atami, quanto cria tempo? uma intimidade com o autor que a gente não tem com o autor estrangeiro, né? Que É ele não te dá esse verdade. impacto. Né? Até porque também pela a dificuldade da língua, tudo fica É mais, né? verdade. A gente fica mais restrito. Mas, mesmo assim, tem autor que você faz um baita de uma postagem, elogia o livro porque amou, porque tal. Ele nem um coraçãozinho ali, porque você percebe que ele viu, que ele visualizou, que ele viu aquilo que você às vezes até mandou para ele mesmo no WhatsApp, alguma coisa no Instagram pessoal. Ele não dá nenhum, oh, legal, eu vi. Não, mas o autor Ah, nacional não. não precisa você marcar ele já viu, ele já está lá. Ele falou, gente, ela leu meu livro, É, que bom que ela gostou. A Silvana, bom, a Silvana eu entrou. sou fã. Eu sou fã. A Silvana chegou, eu vou convidar, Sim, mas eu vou sim, só você pode concluir. Eu contar. acho assim que o autor nacional, a gente, na verdade, escrever um livro é um ato solitário. Mas fazer esse livro chegar ao leitor é um trabalho de equipe. Eu sempre conto muito com vocês, com os blogueiros, com as betas, com os grupos, porque a gente trabalha em conjunto. A ideia é para quem ama literatura entrar e trabalhar em conjunto. Gente, vou Sim. chamar a Silvana aqui, não vou deixar de cadeira nela, não. Pouquinho só. Vamos lá, vamos ver se agora ela vem. Silvana, convidar, entrar ao vivo. Vamos lá, ver essa linda aí chegando. Dá um Agora mesmo ela. minutinho para ela. Aí, chegou. Ah, tá ali, ó. Oi! Oi, tudo bem, Eu e a Silvana? Leninha ficamos apressadinhas aqui. É, a gente é apressado, a gente entrou tipo 4 minutos antes das 6, e tá que te chama, e tá que te chama já. Olha, gente, eu vou tomar a frente para pedir para vocês que eu vou pedir que a Silvana se apresente e que a Leninha se apresente. Cada uma delas falando um pouquinho de si aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos Opa, deixar a Silvana começar, Leninha? Vamos, já que ela chegou depois, ela vai ter que, os últimos serão os primeiros, ela vai ter que ser a Olha, primeira. Vamos lá? até agora ela não falou nem oi. Oi, Silvana. minha. Oi, Sil, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Oi, pessoal, todo mundo que está passando aí. Eu tenho uma mania horrível de ficar cumprimentando e falando com todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou tentar me contar, porque eu me Eu enrolo. Eu vou tentar. Estou vendo que está passando, Luci, a Lu. Oi, pessoal. Oi, Luci. A gente lá do Canadá, nós somos muito chiques. que chique, seja bem-vinda! Todos muito bem-vindos. Todo mundo, eu Todos. sou a Silvia Barbosa. Quem não me conhece, eu escrevo romances. Oi, Nath. Eu comecei escrevendo romance de época, né? E agora eu escrevo contemporâneo também. As minhas histórias são ao estilo romance de banca, né? A turma mais nova não pegou muito os romances de banca, mas a turma um pouquinho mais velha sabe bem do que eu estou falando.
E tem muita gente nova descobrindo os romances de banca agora, muito legal. Para vocês terem uma ideia do que é romance de banca, você pega uns Arlequim atual, Arlequim, né? Vou falar. Atuais de livraria, né? Os bonitões. Aqueles são os antigos romances de banca da Nova Cultural e da própria Arlequim, que antigamente era assim, menorzinho, né? Eles eram um pouquinho cortadinhos, eram uns romances mais ágeis, mais curtinhos. E são assim os meus romances também, um pouquinho mais ágeis, um pouquinho mais curtinhos, e bem nesse modelo de romance de banca que eu amo tanto, né? E eu sempre falo. Amamos. Eu comecei E a com romance de Leninha banca. também gosta, Leninha. A Leninha tem um blog super romântico aí. O que é aí, Leninha? Vamos. O blog Sempre Romântica já está aí há 14 anos, a gente completou 14 anos esse ano. Fiz aniversário, né? Agora há pouco tempo. Um mês, foi mês passado. Então, assim, eu comecei com romances de banca. Não nego aqui, depois eu dou mostro aqui atrás aqui meus livros de banca, que eu tenho 2 estantes cheias. Então, assim, o amor pelos livros começou lá quando eu comecei a ler, literalmente, porque o meu primeiro livro lido na vida, sem imagem, né, sem foto, sem ser gibi, foi um romance Júlia, que eu achei na rua. E aquilo me criou uma curiosidade imensa, porque eu não conseguia, eu imaginava, gente, como é que um livro é sem figura? Né? Então, assim, eu falei assim, gente, quando a minha cabeça começou a funcionar, que aquilo ali eu que ia criar, que minha cabeça estava criando aquelas imagens, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para minha vida, ler. E estou até hoje lendo, assim, a minha leitura é tipo de manhã, à tarde e agora um pouquinho à noite também, quando meu marido deixa eu ler um pouquinho antes de dormir. Porque a gente também tem que ter os horários, né? Porque também não dá para viver só. Infelizmente, a gente que é dona de casa, que tem nossos afazeres, não pode. Tem as obrigações. As obrigações não pode, infelizmente, ficar o tempo todo. Mas um dia eu ainda vou ser rica. Aí eu vou botar alguém para fazer os afazeres e vou ler. Aí sim, aí me aguardem, porque eu vou ter a biblioteca, porque a minha biblioteca já dá inveja. Sil! Dá inveja muito, muita inveja. Olha lá, de vocês, as duas. Olha a da Silvana aí atrás também. Biblioteca de vocês dá inveja, se dá. Eu tenho um monte de estante meio bagunçada no canto, eu ainda tenho que botar ela em ordem. Olha, eu nem vou mostrar a minha eu tenho espalhado em tudo. Eu tenho no quarto, eu tenho na sala, tenho tudo quanto é lugar, eu tenho livro, eu vou espalhando. E você sabe o que você estava falando? Eu estava falando aqui há pouquinho para a Silvia, que eu tenho 13 livros seus no meu Kindle, Silvana. E tem um físico, né? Que tem tá ali na estante ali, que você já deve ter visto. Tá ali bonitinho ali atrás. Tá que bonitinha, ela pôs tudo ali atrás, Silvana. Aí, assim, hoje o nosso assunto é sobre autopublicação, né? A gente vai falar sobre autopublicação. Então, eu queria, assim, para começar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes de começar. Eu só queria dar oi, meninas, sejam bem-vindas, que eu ainda não falei, para todas que estão chegando. E aí, vamos falar de autopublicação. Isso, vamos falar de autopublicação. Então, assim, como é que foi a experiência de vocês, a primeira vez que vocês decidiram publicar um livro, na Amazon, por exemplo? Porque, assim, existe como é que eu posso falar? A experiência pessoal de cada um, receber a opinião do público quando a gente se expõe, porque quando o livro, igual a Silvia falou, quando o livro a gente está escrevendo, ele é só nosso, mas quando a gente joga ele numa rede social, ou joga ele numa plataforma, ele é de todo mundo. Então, tem opiniões, tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. Então, para mim, assim, a pergunta é, como é que foi a primeira experiência de vocês entrar nesse universo e o que ele trouxe para vocês? Bom, para mim foi uma coisa incrível, né? Porque eu não fazia ideia. Eu sempre gostei muito de ler, li muito romance de banca. Eu sou jovem há muito tempo, como eu digo, então eu sou da época que eu ainda peguei a Barbara Cartland. Vocês lembram? Vocês não lembram, não, porque vocês são jovens há menos tempo que eu. Eu tinha coleção. Eu tinha coleção da Barbara Cartland.
Bom, Julia Quinn eu conheci como romance de banca, para vocês terem uma ideia. E né, do que eu saiu primeiro como romance de banca. E para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu resolvi escrever por conta desse livro da Julia Quinn, que um dia eu resolvi e falei, não, eu acho que eu consigo contar uma história. Eu li tantas, e foi uma coisa assim, surpreendente para mim, porque eu nem conhecia a autopublicação. Eu já contei essa história algumas vezes, então não vou me repetir, mas eu acabei autopublicando por sugestão de uma amiga, porque a outra sugestão seria eu pagar uma publicação, como é comum às vezes, tal. E eu falei, imagina, não vou fazer isso não. Aí me disseram, bom, mas arrisca, coloca, põe, vê o que acontece. E para minha surpresa, a minha grande surpresa, foi que eu fui lida. Isso para mim foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que eu seria lida. Eu coloquei lá porque uma satisfação. Olha, publiquei, ainda que na Amazon, ainda que como e-book, publiquei, estava toda feliz. E eu fui lida. Então, foi uma surpresa incrível. E essa tal história, Leninha, a gente solta o livro para o mundo, é igual filho, né? A gente cria para o mundo, né? A gente espera que esteja sempre perto da gente, mas deixa de ser nosso. É claro que críticas sempre existem. Eu aprendi, acho que, a peneirar as críticas, as boas, muitas me ajudaram. Algumas me deixaram tristinha, porque não tem muito jeito, a gente não consegue evitar, né? Mas a crítica faz parte. E eu acho que o autor precisa saber disso, né? Quando vai para o mundo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas para mim foi muito prazeroso. E foi muito inesperado, porque realmente eu confesso, eu não imaginei que eu fosse ser lida como eu fui. Foi uma surpresa incrível. E você, Silvana, como é que foi isso aí? Bom, é assim, eu tinha saído do banco e eu pensava em trabalhar em casa, mas eu não comecei a trabalhar imediatamente. Eu comprei o computador, arrumei o computador e tal, e aí eu descobri uma infinidade de e-books, né? Tinha muito grupo de tradução, tinha um script. A maioria das autoras que a gente lê com tanta facilidade hoje nos livros, dos romances de época e nos contemporâneos, a maioria delas ainda não estava vindo para a gente. Elas estavam lá fora, elas chegavam para as leitoras em inglês, em e-book para o pessoal que lia em inglês. E esse pessoal disponibilizava muita coisa, né, na ilegalidade, né, e a gente começou a ter acesso, pelo menos as minhas amigas lá do Scooby, que foi a primeira rede social que eu entrei, né, começaram a descobrir os romances assim, com os e-books do Scribd, que hoje eu não sei se ainda funciona, e que colocava na sua plataforma vários e-books para a gente ler. Né? Então, veio assim, a gente descobriu muitas autoras que hoje estão sendo publicadas aqui, graças a Deus, de forma tradicional, e a gente não precisa mais, né, ficar caçando os livros delas por aí, com tanto desespero, né, para ler uma continuação. Então, eu descobri elas ali e fiz uma rede de amigos que gostavam de romances. E aí também fiz amizade com o Jonatas Nilson, que é um autor de romances que eu gosto muito, ele é meu amigo, ele faz ótimas histórias, é um dos best-sellers da Amazon. E aí eu lia muito, eu fazia muita resenha. E aí começou a me dar vontade de escrever, eu comecei a escrever, só que eu escrevi e botava na gaveta. Isso por volta de 2012, aí eu comentei com ele que eu escrevia e não sei o que lá. Aí ele, nossa, por que você não publica? Eu falei assim, porque eu tentei mandar uns originais para as editoras e o pessoal voltava com uma resposta, tipo, se você quiser publicar, a gente aceita pelo valor módico de... Aí você quase quer gravar. Exatamente. Aí ele foi e falou da autopublicação, que eu também, como a Silvia, não conhecia. E ele falou assim, nossa, publica já. Ele leu Por Você. E ele falou assim, o que você está esperando? Publica. E aí eu publiquei Por Você. E o Por Você aconteceu, foi um livro bem lido, graças à propaganda boca a boca maravilhosa das minhas amigas do Scooby, com a ajuda do Jonatas também, que lia muito e fazia muita resenha na época. E a gente foi espalhando Por Você e foi o primeiro livro a acontecer na plataforma do Amazon. E aí depois veio os Olhos de Mel, Lábios de Fogo e outros vieram. Mas assim, quando eu comecei a publicar, eu não tive a melhor das experiências com a Amazon, não. Porque o Olhos de Mel, Lábios de Fogo, assim que eu publiquei, na primeira semana em que ele foi publicado, ele foi pirateado, foi parar em grupo de tradução no Facebook. E assim, ele foi distribuído.
até eu conseguir tentar controlar aquilo, foi muito difícil, eu fiquei muito chateada, porque o pessoal vinha naquele ritmo de ficar trazendo as autoras estrangeiras, e eles continuaram achando que podiam fazer a mesma coisa com os nacionais também. Só que, Sim. se o livro estrangeiro ele não estava sendo publicado aqui, e elas publicavam, era uma forma, né, assim, não justifica, mas pelo menos seria uma desculpa apresentável. Eles estão apresentando um autor. Isso. Eu não, aqui, eu estava disponibilizando o livro. E vocês sabem, né? No Amazon, geralmente, a gente coloca R$1,99 quando a gente lança, né? Eu estava disponibilizando o livro, começando agora, e o pessoal foi, pegou e distribuiu o meu livro assim. Porque a Amazon ela tem uma facilidade de ser quebrada, aquele sigilo dela. E o pessoal pega. Isso é uma tristeza, né? É uma coisa. Eu acho legal ver que por você aconteceu, mas, por outro lado, foi muito triste ver que o livro, logo na sequência, o segundo livro, já estava uma série. Aí você percebe que o lucro que você teria tão mínimo com R$1,99 você foi assim, como é que você foi traída pela própria plataforma que você disponibilizou seu livro, e você foi jogada a esmo para todo mundo e você não teve retorno nenhum. Até as críticas que vinham nesse momento aí, você não pode nem falar assim, gente, estão falando bem ou estão falando mal do meu livro, e eu não posso nem falar nada, porque, né, foi um livro que foi jogado. E não é nem lucro, porque, na verdade, eu acho que muitas leitoras não têm noção o custo que uma autora tem para se autopublicar, porque dá a impressão que não tem custo nenhum, mas não é bem assim. E eu acho que muita gente também não faz por mal, eu acho que falta um pouco de informação. Mas é uma judiação, porque a autora ela tem um custo com o revisor, e o revisor tem que ser bem pago, porque afinal de contas é o trabalho dele. Ela tem um custo com o capista, e o capista tem que ser bem pago, porque afinal é o trabalho dele. As imagens custam, né? As imagens custam. Isso sem falar no desgaste diário de escrever, de ter que ter um computador, um notebook em ordem, de uma série de coisas que a gente tem que disponibilizar. Raras as vezes, quando a gente coloca um livro a R$1,99, precisa vender, mas muito para a gente, às vezes, até pagar essas despesas, gente, porque, sabe, para ter lucro, precisa vender, porque a Amazon também fica com uma parcela, uma fatia desse dinheiro. A gente não recebe o valor integral de capa, a Silvana sabe disso, né? Então, é uma pena, porque às vezes, assim, saber que os livros são pirateados desanima. Aí, assim, é a hora que você pensa, gente, se a gente confiou o nosso livro a essa plataforma, ela deveria ter um pouquinho, pelo menos, de responsabilidade, de não deixar com que isso saísse assim, não é verdade? Porque o lucro já é mínimo, né? A gente confiou e a gente pagou a plataforma, porque a plataforma fica com uma fatia desse valor de capa. A plataforma ganha em cima das nossas vendas. Certo, Silvana? Não é que a gente coloca lá. Você colocar um livro a R$2, você não vai receber os R$2. Entendeu? Acho que pouca gente sabe disso. Né? Quando a gente coloca o livro de graça, que muita gente lê, o pessoal abaixa, a gente não recebe nenhum centavo. É de graça mesmo. Não pouca gente sabe disso. Uma vez eu recebi uma crítica de um e-book meu, falando assim, nossa, que livro ruim. Ainda bem que a Amazon me deu esse livro para ler. Mas não é a Amazon não dá nada, quem dá é a autora. Fui eu que dei um presente para ela e ela ainda fez um pouco caso, né? De falar. Então aí e as críticas, né? Às vezes você recebe umas críticas que não te dizem nada, de verdade, não te ajudam. Eu falo muito com as leitoras, para as leitoras me passarem as impressões, os feedbacks, para elas falarem comigo, porque é legal. Porque às vezes você lê, não só comigo, acontece com todas as autoras nacionais, que ninguém deve saber, que às vezes a pessoa vai lá e fala assim, odiei. Ponto. Lixo. Ponto. Detestei. Ponto. Essa é a avaliação, a crítica. Ainda tem aquelas outras
que vem o teu livro lá e vai e fala assim, 1 estrela. Mas não diz nada, só bota 1 Isso, estrela. não te fala nada. A gente fica pensando, mas você sabe que ultimamente eu tenho pensado algumas colocações, às vezes eu acho que até a pessoa às vezes acho que nem leu, porque eu já tive situações de comentários que eu falo, gente, será que leu? Porque o que está comentando nem tem no livro, né? Tem autoras que já comentaram comigo assim, que ela simplesmente colocou o livro nesse minuto. Quando ela fechou o notebook que ela abriu, já tinha alguém em 1 minuto que já tinha dado 1 estrela. Ela falou, gente, Então. não deu nem tempo da pessoa baixar o livro para ler, já deu 1 estrela, ou seja, ela tá ali só para isso, só para queimar mesmo, para diminuir o número do livro. Falei, gente, não perde tempo nem de falar assim, deixa eu ver o título, porque não deu tempo, 1 minuto, nem de ler o título do livro. Gente, a gente sabe, ninguém é unanimidade. Mas já vou falar de mim, não sou. É óbvio que tem gente que gosta do que eu escrevo e tem gente que não gosta do que eu escrevo. Eu já vi críticos dizendo que não gostou, já vi críticos dizendo que gostou. Eu já tive críticas que me ajudaram muito. Outro dia até comentei sobre uma outra amiga nossa que fez uma crítica que aquilo me calou fundo e eu melhorei depois daquilo. Eu já tive uma série de situações. Essas críticas a gente recebe, a gente aceita, porque a gente sabe que não é unanimidade, não tem jeito, entendeu? Por exemplo, às vezes as meninas leem um livro meu e falam, mas podia ser um pouco mais hot, ter um pouco mais de cena romântica. Não adianta, não é o meu estilo. Eu faço sensual, eu tenho umas cenas quentes, mas o foco não é esse. Tem outras que falam, nossa, mas tá assim, podia ter sido até mais levinho. Ou seja, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, o difícil é a pessoa que não leu, a pessoa, não é não gostar, mas dá 1 estrela sem nem ter lido, entendeu? Ou desanima, para falar bem a verdade, eu acho que a Silvana vai concordar comigo. Às vezes, se tem uma coisa que desanima o autor nacional, é ver o livro distribuído em PDF e ver esse tipo de crítica que não leva a nada, que só magoa e a gente tenta ignorar, mas não é muito fácil ignorar não, gente. Às vezes é dolorido, viu? Para você ver, Pessoal, tem vezes que eu publico uma resenha e você fica assim, esperando que aquilo ali seja lido, que aquilo ali seja, né, porque a minha opinião talvez seja aquilo que a pessoa está procurando no livro, porque assim, eu não dou spoiler de livro, né? Então assim, mas eu falo minha opinião sincera sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei no livro, sem magoar, sem ofender ninguém. Sim, eu acho que a boa resenha é aquela que fala assim, eu não gostei disso, daquilo. Eu acho que isso, assim, a minha opinião pessoal, tipo, Silvia, você podia ter colocado mais hot. Eu falo com a Silvia. Eu acho que o livro dela não cabe ali, naquela história, não cabia aquilo ali. Eu amo os livros de banca por isso, porque sempre deixaram a imaginação da gente criar aquela cena, aquele momento, não é? E não, assim, hoje em dia, o romance, esses romances hot, não é falando mal, mas, assim, tem romances aí que começa com sexo que vai para o amor. Eu acho que o certo é começar com o amor para chegar no sexo. Pelo menos é a minha opinião, é o que eu gosto nos romances. O conhecer, o gostar, né, o desenvolver da amizade que nasce o amor, e depois, se acontecer alguma coisa, foi bonito, foi singelo, deixou na imaginação do leitor como é que foi. Então, eu acho isso. Então, cabe a mim julgar nesse momento o que é aquilo que eu estou procurando. É aquilo ali que eu estou procurando, eu vou enaltecer aquilo, eu vou elogiar aquilo, do mesmo jeito que eu vou ler um livro e falar assim, gente, não é para mim. Então eu vou ler aquele livro, não vou ler a sequência, porque mas eu não vou ler para falar mal daquele livro, porque eu não gosto, é minha opinião. Então, assim, eu acho que a crítica os críticos estão sendo, esses críticos, né, esses pequenos críticos que mal leem uma resenha com 2 parágrafos, 3 parágrafos, que escreve resenhas de com uma foto bonita no Instagram, parar um pouquinho para pensar no sentimento do autor. Ele está escrevendo ali uma coisa, ele teve um tempo, ele suspirou, ele chorou, ele se emocionou com aquilo ali, então a pessoa tem um pouquinho de cuidado com o sentimento do autor.
não é? Você ter, mesmo que você não goste, pronto, eu não gostei, é a minha opinião, eu não vou chegar lá e falar, não gostei, para magoar a pessoa, parece que faz de propósito para magoar, e eu acho que essa tipo de crítica aí deveria ser bem, não deveria existir, né? Eu acho que, gente, existe uma situação que eu acho que às vezes as pessoas confundem crítica com gosto pessoal. São coisas diferentes. Por exemplo, o crítico, eu acho que a crítica, ela analisa a obra dentro do contexto da obra. Por exemplo, se você foi ler para fazer uma crítica a um livro hot, você tem que entender o livro hot naquele universo. Não adianta você ir... Ou se você vai ler um romance de época, você tem que entender o livro romance de época no universo do romance de época. Uma coisa é fazer uma crítica, você pode até apontar os pontos negativos, né? Mas não pode confundir com gosto pessoal. São coisas diferentes. Porque eu gosto de um estilo, você de outro, o outro de outro. Ora, o fato de eu não gostar do estilo do autor não significa que o livro é ruim. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto, não me crucifiquem, não me batam, tá? Eu não gosto muito do estilo do Paulo Coelho, por exemplo. Mas eu não posso negar que ele é um grande escritor. Eu não gosto, mas, gente, ele atinge milhões de leitores. Tem gente que adora. Eu tenho que respeitar a escrita dele. Você entendeu? É isso que eu acho. Eu não posso meter o pau no Paulo Coelho porque eu não gosto do estilo dele. Ao passo que eu gosto do estilo de outros autores que muita gente não gosta. Né? Eu acho que o que acontece é que existe muita confusão entre gosto pessoal e crítica. Você criticar um livro que é mal elaborado, ou que não tem, o personagem não foi bem construído, ou que ele traz erros grosseiros de português, isso é uma crítica. Agora você diz, não gostei porque o mocinho tinha que ficar verde, azul, vermelho. Não, isso é o gosto pessoal, né? O mocinho vai ficar da cor que o autor entendeu. Silvia, agora você falou um negócio. Essa semana eu vi uma amiga autora, nossa, ela publicou um trechinho da crítica que ela recebeu na Amazon do livro dela. Acontece que essa autora, ela tem formação em letras, e ela é revisora também. E a crítica falava de diversos erros gramaticais no livro. O que eu duvido muito que tenha acontecido no livro dessa pessoa. E a crítica era essa. A pessoa não gostou do livro, ela começa falando que realmente não gostou do livro, e ela encerra falando que o livro tinha inúmeros erros gramaticais. Eu vou comentar um negócio com vocês, eu nunca comentei, me calou muito fundo, eu fiquei muito sem graça. Eu fui atrás de uma professora de português, sabe? Foi para uma nova revisão. Eu sempre escrevi bastante, porque eu sou advogada, faz parte. Então tem algumas coisas básicas da escrita que, claro, que eu erro como todo mundo erra, que eu diga aos meus revisores o tanto que eles têm que me corrigir. Mas tem coisas que são meio básicas. Eu recebi uma crítica uma vez, a pessoa colocou lá, tá lá na Amazon. Não consegui passar do primeiro capítulo. O livro é um horror, cheio de vírgulas. Exatamente assim, tá lá. Aí eu falei, gente, será que eu errei, né? Difícil, passou por mim, pela revisora, será que eu errei tanto na colocação de vírgula? Aí pedi, né, na época, para uma professora, ela falou, não, tá absolutamente correto. Você, algumas vezes, em vez de usar o tradutor, você usou entre vírgulas, é um jeito diferente, mas é um jeito correto de escrever. Então, você vê, a pessoa fez uma crítica sem ter a menor noção, entendeu? Acontece. Paciência. Eu fiquei sem graça, não falei nada, deixei passar. Vai fazer o quê? Leu uma página e colocou, não vou continuar porque tem excesso de vírgulas. Tá bom, né? Fazer o quê? Às vezes é acostumada sem vírgula, né? Total, assim. Às vezes a gente erra, às vezes a revisora falha também. Isso acontece. A língua portuguesa ela não é uma língua muito simples. É muito difícil. Passa por mim, passa pela revisão. Quando a pessoa começa a avisar, assim, o livro está com erro tal. Eu puxo o livro de volta e boto ele para revisar. Por você, ele foi revisado umas 3 vezes já. E eu pego de volta, reviso, boto de novo.
Porque acontece, gente. Isso a gente pede desculpa, Sim, mas gente, essa crítica específica que eu estou falando para vocês, eu acho que é uma crítica que realmente não é o procedia. caso, é o caso das vírgulas. Não tinha nenhuma vírgula em excesso. Estavam todas certinhas, entendeu? É que precisava, as vírgulas estavam ali porque elas precisavam estar, entendeu? Mas o que a gente vai fazer? A gente escuta, né? Então eu vou aproveitar a questão da vírgula e vou perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que o crescimento de autores se autopublicando tem diminuído a qualidade do texto? Não é? Porque assim, você nesse momento. Pesquisa, eu acho que não pode acontecer, mas eu acho assim, quanto mais livro publicado, melhor para as pessoas, mais opções elas têm para ler. Eu acho isso fantástico. O que eu não acho muito fantástico é quando um autor fala, e vários autores falam publicamente, que não gostam muito de ler, que não leem nacional, que tem preconceito contra os clássicos. Gente, para falar mal dos livros, vocês terem que ler os livros, pelo menos. Entendeu? O que eu acho. O preconceito de ler os livros nacionais antigos, os clássicos, que são a base da nossa literatura, você tem que ler. Isso eu acho ruim. Aí eu acho que isso realmente pode comprometer a qualidade do que você escreve. Se você pouco, você escreve pouco. Normal. Um autor, ele tem que ser, antes de mais nada, um leitor. Não existe, não dá para existir um autor que não leia. Porque quando você vai formar a sua maneira de escrever, ela vem calcada em várias coisas, inclusive nos livros que você já leu. Porque só quando você lê vários, por exemplo, eu dizer que eu não gosto do estilo do Paulo Coelho, eu tenho que ter lido Paulo Coelho e eu tenho que ter lido outros livros e ter um padrão para comparar. Então, a gente só refina o jeito da gente escrever se a gente tiver acesso a muito livro e a gente puder conhecer as várias maneiras de escrever. Vai lá. Então, eu acho que a gente precisa... não existe um autor sem existir um leitor. E o que eu acho que está acontecendo ultimamente é que muita gente está se lançando nesse ofício sem atentar para isso. Que só lendo é que ele vai descobrir o estilo que o agrada, a forma que ele vai querer escrever, se ele vai escrever em primeira pessoa, se ele vai escrever em terceira pessoa, o jeito que ele vai querer contar, e isso vai melhorar o texto dele. Eu acho que escrever exige estudo nesse sentido. Não é estudo de escola, não, é estudo de pesquisa, de ler mesmo, de se inteirar. Eu acho que o Brasil tem espaço para muitos autores. Nós temos uma população imensa e a gente precisa despertar essa população para a literatura. E nada melhor do que diversidade de autor, porque cada autor vai encontrar seu nicho. Vai encontrar aquele leitor que estava procurando exatamente aquele livro. Então, eu acho muito legal que aumente, tem espaço para todo mundo. Eu só acho que os autores, eles precisam, como disse a Silvana, eles precisam ler muito também, para encontrar o próprio caminho. O que eu vejo, às vezes, é o autor um pouco sem saber para que lado vai, entendeu? Qual o estilo, qual o jeito que ele vai adotar para contar a história dele. Talvez para alguns, falta amadurecer um pouquinho a própria leitura para amadurecer a própria escrita. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas quanto mais, melhor. Agora, a gente tem espaço para todo mundo, então, cada um no seu estilo. Isso. Teve algum autor referência para vocês, assim, que vocês viram uma publicação desse e falaram assim, gente, eu posso publicar, eu também tenho meu livro na gaveta, e aí tem aquele autor que você virou assim, fã. Falei, gente, eu já li 5, 6 livros desse autor e eu gostei tanto que eu acho que se eu escrever ali naquela plataforma, eu vou me dar bem. Porque ela está se dando bem, ela escreve o que eu gosto e eu vou escrever o que eu gosto. Vocês têm alguma referência de autor, assim? Essa eu vou contar, porque eu já contei, então eu vou contar rapidinho. Eu escrevi um livro com o da Julia Quinn, porque eu li o do que eu,
Eu li aquele e fiquei doida para saber o resto da história dos irmãos. Eu ficava ansiosa porque não chegava o livro, o próximo. Mas eu já tinha lido Júlia nos romances de banca, como vocês sabem. Quando eu encontrei na livraria, foi o primeiro romance de época que eu vi na livraria. Eu entrei, foi numa dessas livrarias grandes de rede, não me lembro agora, que vendia livro, vendia aparelho eletrônico, uma série de coisas. Essa famosa, a FENAC. Eu entrei na FENAC e me deparei. Falei, nossa, conheço essa autora da banca. E aí, quando eu li, e eu fiquei doida, me deu aquela coisa, eu falei, eu também quero contar minha história. Eu acho que eu também consigo contar uma história. E foi aí que eu escrevi Um Amor Inesperado. E todo mundo sabe que aí eu levei para uma amiga, ela gostou, ela era livreira, ela tinha uma livraria também, e ela tinha muito contato com todo mundo desse meio. E aí foi que ela me sugeriu, enfim, publicar, teria que ser uma publicação paga, eu não quis e acabei indo parar na autopublicação. Mas não é que ela me influenciou, porque eu acho que influência eu tenho lá de trás de outros autores. Como eu falei, a gente faz um caldo de um monte de autores. Mas ela me deu um empurrão, ela me fez ter coragem, que precisa coragem, né? A gente precisa coragem para mostrar o trabalho, botar e dar o rosto ali para a capa, né? Para dizer, gente, agora, vamos ver o que vão falar disso que eu escrevi, né? Precisa de coragem, eu acho. E você, Silvana? Bom, eu não tenho um caso assim como o da Silvia, não. Eu me espelhava em várias autoras de romance de banca, como eu fazia resenha, e às vezes eu brincava com coisas que poderiam acontecer no livro que não ia acontecer. Eu pensei assim, bom, já que eu fico dando pitaco no livro dos outros, acho que eu vou fazer o meu e contar a minha história, né? Uma das coisas que me ajudaram, me inspiraram, foram os divertidos que eu li de outras autoras. Por exemplo, o Sebastian, né, maravilhoso, da Lisa, foi uma das fontes de inspiração para os meus próprios divertidos. Né? Eu adoro aquele Sebastian, personagem maravilhoso, que eu gosto muito. Uma coisa que também ajudou a me animar a escrever foi o Paulo Coelho, apesar da Silvia não gostar dele. Olha, você tá vendo? Como as opiniões são divergentes, então, tá vendo? O Alquimista, para mim, foi um divisor de águas na literatura nacional, sabe? Porque a gente vinha, assim, dos clássicos. Quem não era clássico era o pessoal da televisão que escrevia alguma coisa, tipo o Jô Soares, o Anísio, né? Ou o Jorge Amado, que eu amo de paixão, os livros. Mas o Paulo Coelho não. O Paulo Coelho com uma proposta diferente, tanto dos clássicos, como das histórias do Jorge Amado, que eram as mais populares para a gente. Né? Eu tava... É um estilo, ele criou um estilo. Livros nacionais da escola, que eram os que eu conheci, e de repente eu dou de cara com o Alquimista do Paulo Coelho, e aquilo para mim foi assim um boom, sabe? Assim, nossa, a literatura nacional realmente acontece. Não existe só Stephen King, gente, no mundo. Não existe só o pessoal lá do outro lado. Existe um pessoal aqui no Brasil que está escrevendo para o pessoal de agora. E isso, para mim, foi fantástico. Sabe, aquilo abriu a minha cabeça e eu só agradeci ao Paulo Coelho por isso. Porque ele realmente abriu a minha cabeça nesse sentido. Eu amo esse livro, O Alquimista. Não amo tanto os outros livros dele, mas esse eu realmente amo de paixão. Então, agora eu vou me sentir no direito de responder essa pergunta também. Sim, eu não sou escritora, eu gosto muito, eu também já terminei vários livros na minha cabeça de autores aí, já concluí, já falei assim, não é esse final não, peraí, deixa eu mudar aqui, fiz meu final e ficou lindo o livro, com certeza. Um dia, as pessoas falam assim, você ainda tem que escrever seu livro, um dia ele sai, tem fé em Deus que um dia ele sai. Né? Preciso ter coragem ainda, coragem, né, Silva? Tem que ter coragem. Então, assim, mas tem que se arriscar. Tem que se arriscar. Eu lembro da minha época de escola, que as minhas redações, eu não fazia... Geralmente, assim, na escola, o professor te dá 3 temas, 4 temas de redação e tal. Eu fazia todos os temas. Eu fazia todos os temas que o professor pedia, eu ia lá e fazia a redação. Eu olhava qual ficou melhor, mandava para ser avaliada, e as outras 3 eu dava para minhas amigas de cola. Porque ainda sou dessas de dar cola de redação. Elas pegavam, né, porque estava bom. Então, assim, teve uma vez que a professora falou assim, gente, eu tenho um livro para vocês lerem, e monte grupo de 4 pessoas, e a gente vai dividir o livro para vocês lerem em 4 pessoas. Beleza. O livro era
Teresa Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Cansada de Amado. Guerra, Jorge Amado. Gente, eu amo esse livro, assim, mas olha o jeito que o professor mandou separar o livro. Você lê da página 1 até a página 40, o outro lê da 41 até a... Eu falei, como assim? Como é que se lê um livro da página 40 até a 80? Como é que vai entender isso? Eu falei, gente, esse é um professor de português, de literatura mesmo? Porque não existe isso. Aí, as minhas amigas da época, são minhas amigas até hoje, eu falei, gente, ó, pode deixar que eu vou ler o livro sozinha, e eu depois dou uma aula para vocês, faço uma resenha para vocês, explico realmente, a gente faz o trabalho. Foi o primeiro livro do Jorge Amado que eu li. Pois é, não, e assim, você vê, eu amo esse livro, ele estava bem na época que foi lançada a minissérie, então foi assim, lendo o livro, comparando com a minissérie, vendo o que estava diferente, vendo a adaptação mudar, vendo, falei, gente, que delícia que é pegar um livro e modificar ele para a TV, e modificar ele para uma série, para um filme. E aí eu fui me apaixonando, assim, eu gosto do Jorge Amado, já li vários livros dele, gosto do A Viuvinha, aqueles livros mesmo clássicos lá atrás, a minha referência é dos romances românticos, é muito gostoso aquela época. Aí você encontra os romances de banca, assim, de época. Aí você, pronto, parei, tô aí, minha vida é essa. Aí depois vem os autores nacionais lançando livros de romance de época. Eu falei, gente, eu ainda vou viver muitos anos, que Deus me dê muitos anos de vida, de que eu ainda possa ler todos os livros que eu quero ler, porque, meu Deus do céu, só da Silvana eu tenho 13. Aqui na minha lista. Já li alguns, mas... Só pra você ter uma ideia, meu celular está apoiado no livro, adivinha? Capitães de Areia, do Jorge Amado, tá aqui atrás. Tá apoiadinho. Aposto que o da Silvana está apoiado no livro do Paulo Coelho. Porque, gente, vocês estão vendo lá de cá. Atrás disso tem uma mesinha, uma pilha de livro, um em cima do outro, e meu celular está apoiado assim, porque eu não tenho suporte, né? Então eu volto assim. Pois é. Então, mas Silvana, a diferença. Você vê a diferença entre fazer uma crítica e dizer que não gosta. Eu não gosto do estilo do Paulo Coelho, ele não me encanta. Os outros livros eu li, Achei Meu Coração na Curva do Rio, eu li mais de um, não me encantei. Mas não posso dizer que ele é um mau autor. Você vê, olha que maravilha, entendeu? Você se encantou. Então é aquilo bem que eu falei, né? A gente não pode confundir gosto pessoal com crítica, são coisas diferentes, né? Aí, falando assim sobre os pontos positivos e negativos das redes sociais, para quem se autopublica, vocês acham quais os pontos positivos e negativos das redes sociais? Vocês acham que ajuda, atrapalha? Bom, eu falei para você agora um pouco. Eu acho que um livro... Oi, apoio... Amado Batista empurrou. Amado Batista, Jorge Amado empurrou. Ele não gostou, ele deu um chute no celular aqui. Mas olha, gente, eu acho assim, que aquilo que eu falei, o autor, ele é um solitário na hora de escrever. Mas na hora que ele entrega o livro dele, fazer esse livro chegar no leitor é um trabalho de equipe. Não tem como você fazer seu livro chegar ao leitor sozinho. Você depende de ajuda. Você depende de ajuda de rede social, você depende de ajuda das blogueiras, você depende da ajuda, muitas vezes, das betas, dos grupos que você participa. É um trabalho de equipe. Não adianta o autor achar que ele vai escrever, vai colocar lá e o livro, bum, vai explodir. É muito difícil isso. Eu acho que na peneirando, as redes sociais ajudam muito, tá? Eu acho. Eu acho que sempre tem aquele espírito de porco que judia da gente. Mas, na média, para mais, eu acho que ajuda demais. Eu acho que hoje em dia, gente, até no meio político, as redes sociais estão fazendo de tudo, né? Se você não vive mais hoje isolado, você tem que interagir. E a rede social é o caminho para você interagir, não tem como não fazer isso. Então, eu sou fã, eu acho que a única coisa, eu acho que a gente tem que saber usar a rede social. A gente não pode deixar a rede social tomar conta da gente. A gente precisa se preservar um pouco. Mas a gente não vive mais sem de jeito nenhum. E para o autor, eu acho que elas são os aliados. Olha, eu já fiz tantas amigas em rede social, gente, assim, gente que eu quero muito bem, né? Todo mundo sabe, a minha beta... Por rede social.
A minha beta principal, até vou fazer uma live com ela, não sei se ela está me ouvindo, mas todo mundo sabe que a Rúbia Giovanella lê todos os meus livros, é a minha beta, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu conheço a Rúbia só de rede social, porque ela mora lá em Santa Catarina, eu moro aqui em Ribeirão Preto, a gente nunca conseguiu se encontrar. Então, assim, eu acho o máximo. Eu acho que a gente sabendo usar é uma ferramenta maravilhosa e é um meio, ainda mais essa pandemia. É uma forma de você fazer amigos, de você ter contato com outras pessoas. Eu acho muito legal. Eu também acho. Eu gosto de usar a rede social. Na mesma situação que a Silvia, eu conheci muita gente pelas redes sociais. Estou falando que se não fosse pelo Scooby, talvez eu nunca, né, escrevesse, nunca tivesse descoberto que eu tinha jeito para isso, né, e descoberto o amor da minha vida, que é escrever, né, porque quando você se torna escritor, você dorme pensando em livro, você acorda pensando em livro, você não está escritor, você é. Né? Te preenche, né? Coisas que te preenche. Quando eu vejo também muitos autores surgindo, porque é como se, às vezes eu tenho a impressão que é como se as pessoas estivessem testando uma profissão. E essa não é uma profissão de teste. Eu não vejo como ser uma profissão de teste. Sabe? Eu acho que isso é uma profissão para ser levada a sério. Você tem que pesquisar, né? Você brinca com a história, mas até uma história que você vai escrever nos tempos de hoje, acontecendo agora, no momento que você está vivendo, você precisa pesquisar. Você não pode pegar uma história e jogar, né? Por exemplo, eu fiz uma história que se situa no Canadá, não é? Por causa da Lucy, que estava aqui assistindo a gente, brasileira morando no Canadá. Aí eu não posso pegar, como está acontecendo agora, um romance contemporâneo, eu vou pegar a história como se eu estivesse aqui no Brasil, só que eu digo que é no Canadá. Gente, não dá. Não, as pessoas têm hábitos diferentes, elas têm um tempo de estudo diferente, elas têm uns horários diferentes. O inverno... Alimentação, hábito, tudo diferente. Estações do ano diferente, porque lá eles, né, transitam de acordo com as estações do ano. Então, você não pode pegar e achar que você vai ambientar uma história de qualquer jeito. Ou você pegar uma história ou você pegar uma ideia de coisas que estão acontecendo hoje e falar assim, não, isso aconteceu em 1800. Não dá. Você não pode pegar uma história contemporânea e passar ela para lá, apesar de toda a liberdade que as autoras de romance de época hoje em dia têm, porque a gente tem realmente muita liberdade, né? Muita licença poética e muita coisa. Mas tem coisas que a gente tem que respeitar quando você vai falar do passado ou quando você vai falar do país de outra pessoa. Mas se não acontece como quando a gente vê um filme dos norte-americanos que se passa no Brasil, você vê o pessoal com roupa de espanhol. E você sabe, Silvana, eu vou complementar isso. Eu acho que o autor tem responsabilidade também. Eu acho que quando você escreve, você tem a obrigação de passar uma informação correta. Por isso que o estudar é indispensável. Em todos os sentidos, você tem a obrigação de passar uma coisa. Porque o autor sempre influencia. Pouquinho, muito, mas sempre pode influenciar alguém. Então, em todos os aspectos a gente tem responsabilidade, né? E, inclusive, principalmente passar as informações corretas. Como você estava falando, romance de época, não é você pegar uma história de amor, botar num vestido antiguinho e dizer que está passando em 1800. Ou você chegar e escrever um livro no Canadá e aí, de repente, você coloca que a pessoa sentou para almoçar bife, arroz, feijão, entendeu? Não é o que se come lá. Então, tudo exige muita pesquisa. E o autor tem a responsabilidade de passar a ideia certinha. Eu já vi, por exemplo, romance de época, que na hora do bem bom, da cena romântica, o personagem vai lá e abre o zíper do vestido da menina. Gente, não dá. Não existia zíper em 1800, né? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tem que estudar para evitar. Até para não ser criticada com fundo, né, com uma verdade lá do fundo. Eu falei, gente, a pessoa se põe num lugar, não, meu livro está perfeito, mas e a pesquisa? Será que foi correta? Será que tá, né? Será que ela não pecou no que ela não sabe? Porque às vezes você sabe escrever pra caramba, mas faltou na hora da pesquisa. Faltou na hora da pessoa
entrar naquele ambiente real, pesquisando e para jogar Eu falo sempre assim, para jogar na rede, porque depois que você jogou, meu irmão, se prepara que vem pedrada, porque o pessoal não perdoa. Leitor de romance de época não perdoa. Ele sabe a roupa que o autor veste na época, que o mocinho veste, Personagem. se aquela roupa que o personagem está vestindo naquela época, ela sabe a comida, igual a Silvia falou, a comida que se comia, até as estações do ano, o que se fazia no parque, se tem uma parte no parque que se anda a cavalo, que se anda de charrete, se anda de... Tudo isso aí precisa de muita pesquisa. Então, quando você pega... Eu gosto dos livros de... Tem muito livro de romance de época que eu gosto, assim, que eu costumo criticar, porque tem uns que se passam totalmente durante uma viagem. Então, você só vê cavalo, 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 cavalo. Então, eu acredito que deve ser um ambiente ali, que você está indo de um lugar para o outro, e você sai do lugar no início do livro e chega no local no final, a ambientação é mais tranquila, você só está andando de cavalo. O máximo que você faz é acampar, foge da estrada principal para não ser pego por nenhum bandido na estrada. Eu falei, gente, deve ser muito fácil, mas, gente, você imagina a pesquisa que não é feita para você saber como eram os assaltos na época, né? Porque tem isso também. Não era o cara chegar com um revólver, não. Tinha espada, tinha, né, a emboscada na floresta, tinha o cavalo que você trocava de um lugar, chegava numa estalagem, trocava os cavalos para continuar a viagem. Então era tudo. Na época eu até falava assim, gente, esse povo tem tanto cavalo, porque eles trocam em todas as estações. Mas na verdade, o cavalo tem que ser poupado. Então, assim, não tinha aquele negócio, esse cavalo é meu. Não dá para ser meu, porque eu chego lá e troco, então não dá para ser meu. Então, assim, eu fico também nesse ponto, Silvia, pensando, o que custa a pessoa parar e fazer uma pesquisa? Se ela quer publicar uma coisa, ela está dentro daquele ambiente. E você, até na hora de criticar também, você saber se aquilo ali... Porque, às vezes, a pessoa critica também o certo... para ela tá errado. Entendeu? Nossa, mas aquele mocinho... Isso acontece. Não é? E muito, sim, em outras questões também. Até assim, você pegar um livro que foi datado de 1800, 1700, 1600, e querer colocar que a mocinha reage àquilo ali, e que bata no homem na frente de todo o clã do... Gente, na época quem apanhava, na verdade... Se ela levantasse a voz, a mocinha sabia o seu lugar. Então, você tem que saber que aquilo ali era lá, gente, em 1800. Foi feita uma pesquisa para chegar naquele lugar. Então, eu não posso colocar uma mocinha empoderada de hoje, num livro de 1800. Não dá. Então, até para isso, o leitor, para criticar, ele tem que saber o que ele está vendo. Não dá nem para botar uma mocinha lá toda animada, liberada sexualmente, porque as coisas não eram tão simples assim. Por isso que às vezes... podia ser mais hot. Não dá para ser mais hot, entendeu? Não. A não ser que você vai fazer... Uma leitora uma vez comentou assim, nossa, mas ele é tão machista, mocinho, que ela... E olha que o meu mocinho é bem leve, ele é de 1268. Mas ele pega bem leve, porque os maridos e os pais, naquela época, em 1268, eles provavelmente, historicamente, pelo que a gente sabe, a tolerância deles com as mulheres era zero. Bom, eu acho que os cavalos está a elas, mas tem que ter um certo limite também do lógico. A gente não precisa ser assim. A gente não quer ser mas a gente também tem que seguir um pouco de coerência, né, gente? Não pode ser coerente. Em tempo medieval, em tempo regencial, quando os hábitos eram completamente diferentes de hoje. Mulheres não têm que ser estupradas, não têm que ser extremamente submissas, porque ninguém quer ler isso, mas também tem que ter a mocinha a seu tempo, à frente do seu tempo, não pode ser uma mocinha tão à frente do seu tempo. É o que eu falei, a gente tem a responsabilidade com a verdade. O autor não pode passar uma informação tão errada. Se você for levar a ferro e fogo, nessa época medieval, as mulheres valiam menos que os cavalos, porque os cavalos venciam as batalhas, e menos que os cachorros serviam para caça.
Entendeu? A verdade é essa. Então, não é muito fácil. Viu? A Mara tá falando aqui, mulher era propriedade, pais, avós, irmãos, maridos decidiam tudo. Era, né? Tudo, Era tudo, tudo. tudo. E assim, hoje em dia ainda tem cidades e lugares e famílias que são assim, o pai dita tudo e a filha só consegue sair mesmo depois que ela casa, se ela der sorte de casar com uma pessoa que não seja igual o pai, né? Porque tá difícil. A gente não pode falar que tudo hoje em dia é liberal, né? Porque nem Não, todo mundo existe. aqui, o Brasil é um país continental, mas nem vamos falar do Brasil. Você pegar alguns países no Oriente Médio, gente, o que está acontecendo lá no Afeganistão, mulher não pode deixar só o olhinho de fora, assim. E nós estamos no século XXI. E elas são propriedades do marido, não pode estudar, não pode nada. Então, assim, né? Nós estamos agora, estamos falando de hoje, né? De hoje, não de 1000 anos atrás. Elas continuam naquela situação que a gente descrevia como nos romances medievais, infelizmente, né? Agora também tem outra coisa, que assim, nem todo mundo estava à mercê de um marido que era violento, nem todas as esposas eram... Isso também, às vezes eu leio alguns comentários sobre alguns livros famosos do período regencial, do período vitoriano, falando assim, mas os maridos faziam isso mesmo. Não Nem era todos. Os vitorianos e o pessoal do período regencial estuprassem as mulheres. Isso não era natural. Entendeu? Não era. Porque se isso fosse realmente natural, a gente veria isso nos livros da Jane Austen. Pelo menos. Não tem. E não tem, tá, gente? Então, os caras não eram esses monstros também, não. Eles são... A rainha Vitória teve um casamento super feliz, casou por amor. E era uma rainha que tinha tudo ajeitado, que tinha que cumprir todos os trâmites da nobreza. E todo mundo sabe que ela escolheu o primo, que ela era apaixonada, casou por amor. E quando ele morreu, ela vestiu preto e nunca mais tirou. Todo mundo sabe disso. Gente, nosso papo tá uma delícia, mas deu 1 hora já, vocês acreditam? Pior. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha assim para vocês. Como é que é a publicação de vocês? É anual? Vocês gostam de... Tem um ritmo? Vocês gostam de publicar uma vez por ano? 2 livros por ano? Como é que é a publicação de vocês na Amazon? Eu não tenho tudo isso. Eu vou publicando conforme eu vou escrevendo. Eu faço um certo planejamento. Né? Assim, se eu começar uma série, eu pretendo concluir ela dentro do mesmo ano, mas eu não me prendo muito a quantos eu tenho que publicar, não. Porque, às vezes, na hora de escrever, o negócio não flui tão rápido como você imagina, né? Então, eu não tenho muito isso de quantos livros eu não me cobro prazo, jamais. Eu acho que a escrita, antes de tudo, ela é um prazer. Então, eu preciso que ela venha naturalmente, que ela me deixe feliz, eu escrevo com carinho. Então, eu não me cobro prazo, eu coloco na hora que eu acho que o livro está pronto para ser colocado. É claro que eu tenho compromisso com as editoras, mas eu nunca assumo compromissos assim, em espaços mais curtos do que eu seja capaz de... Porque eu acho que mais do que colocar muito, eu acho que é importante a gente colocar coisa melhor, coisa boa. Eu acho isso fundamental. Eu preciso sentir que meu livro está pronto para ir para a mão do leitor, que eu pesquisei o suficiente, que eu reli o suficiente, que a Beta me deu orientação suficiente, né? Então, assim, eu faz tempo que eu não publico, já faz mais de ano. O meu último livro é esse de Natal, que eu lancei, eu relancei agora com capa, que é o Magia de Natal, que eu me aventurei, criei coragem, Leninha, para ir para um contemporâneo. Estou assim, na expectativa para ver se as leitoras vão ler e vão gostar, porque eu preciso saber se eu sirvo para escrever contemporâneo, né? Até agora eu estou esperando, não leram muito, não. Vamos ver se o pessoal se anima e dá um retorno. Eu acho engraçado a Silvia falar, se eu sirvo para escrever contemporâneo, mulher, o que é? Você serve para qualquer coisa. Quem escreveu romance de época, escreve qualquer coisa, porque a pesquisa é feita. Só uma curiosidade. Em livro contemporâneo, você usa a escrita de hoje, assim,
gíria, você costuma colocar a gíria Sim, que a gente sim, mas por exemplo, eu não fujo eu não sou de usar palavrão, tá? Não é uma coisa muito forte. eu As também minhas não cenas de sabe, amor, mãe. embora eu tenha mais liberdade, porque nos dias de hoje a gente não precisa se preocupar se a mocinha casou, não casou, blá, blá, blá. Então Não. eu tenho mais tranquilidade. Eu só escrevi esse, né? Que na verdade eu também tive que pesquisar muito, que ele passa em Nova York, na época do Natal, que eu acho que é uma cidade, na época do Natal, uma cidade Lindo, então. mágica mesmo, eu gosto, acho muito bonito, né? Então também me pediu muita pesquisa. Eu acho que é uma história que eu gostei muito de escrever, porque, bom, eu não vou contar não, quem tiver curioso vai lá olhar. Não, Mas é eu uma vou história que isso. eu Vamos, gostei vamos lá, muito. gente. Vamos pro livro. Vamos ver Eu se a gostei Silvia muito de escrever. serve para escrever É. contemporâneo. Gente, vamos ver, gente, se vocês lerem, depois vem me contar aqui se vocês gostaram. É uma história de Vai. criar muito encontro, desencontro e tem uma certa magia assim no Natal. E tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo, porque eu tinha acabado de ter um neto, eu estava muito feliz com meu neto e eu queria passar essa alegria, essa felicidade de uma criança. Mas enfim, eu gostei. Agora, eu mantenho o meu estilo, é aquilo que eu falei. Mesmo nas cenas mais quentes, eu sou uma escritora romântica. Vocês, quem me lê, sabe disso. E eu escrevo mantendo o romantismo, embora com uma linguagem mais atual, é claro, né? De vez em quando o meu personagem fica de saco cheio também, né? E solta lá uma Ah, bobadinha, porque é o é. normal de hoje em dia. O ruim é quando a gente está lendo um romance de época e aparece um cara de saco cheio, lá em Não, 1400. aí não cabe, aí não cabe. Sim, não cabe. Por isso que eu estou falando. Já pensou quando você topa com uma coisa dessa e fala, opa, peraí, vamos dar uma vírgula aqui, várias vírgulas. É. E você, Silvana, tem alguma Gente, coisa pra gente agora? e aí, Tá Silvana? saindo alguma coisa? Oi? Tá saindo algum Desculpa, Tem livro algum agora? Tá lançamento? Você tem lançando? algum lançamento? há pouco tempo eu lancei o Demi Sua Mão, que é um romance de época, e eu estou lançando semana que vem mais um, né? A Força de um Herói também é um romance de época, ele faz parte da série As Watsons. Vocês têm que acompanhar essa série. O primeiro livro foi da Lígia Camelo Santiago, Um Herói para Tomar no Coração, maravilhoso. E agora eu conto a história da segunda irmã. A primeira irmã era Celine, a minha irmã é Heloísa, e eu tenho algumas amigas maravilhosas que vão contar a história das outras irmãs. Né? A gente está Ah, é um querendo projeto lindíssimo, gente. histórias. Não, Vamos, as capas. vamos contar também uma das histórias das irmãs, que entra. Ah, Olha, eu preciso, a cabeça que precisa funcionar e sair, dá tempo de escrever tudo. Mas a série, gente, é maravilhosa. Precisam ler mesmo, super recomendo, tá muito legal. O projeto já delas ganha você pelas capas, né, Silvana? Com aquelas capas maravilhosas. Sim, Meu Deus, são as capas capas tão dos seus lindas. livros. Meu Deus do céu, eu Gente, baixo pela capa. Essa ela foi feita é. pela Micaele, outras capas já foram feitas pela Jéssica Macedo, pela Rebeca Só Barbosa. gente super, pela só gente ótima. Elas são maravilhosas, são um time sensacional. Eu tenho que falar da Dani, que é a minha revisora, que eu amo, Dani Vazola, e eu tenho que falar das minhas betas, senão elas vão ficar juntas. A Jane Souza e a Sueli são minhas queridas. Eu sempre trabalho com beta, eu sempre tenho betas me ajudando. Se não forem as betas, eu não sei o que é de mim, sabe? Porque elas são maravilhosas. Eu que o diga. Eu que o diga. Aliás, daqui a uns dias, acho que é dia 24, vai ter uma live e vai ser com a Hélida, com a Ruben, e o assunto vai ser esse, que eu quis trazer, porque eu acho super importante. A importância das betas para as autoras. Então, aí eu vou esperar todo mundo para assistir junto também. Gente, eu vou ter que ser indelicada, mas se a gente não parar, o Instagram vai nos cortar. Então, eu vou pedir para a Silvana se despedir, depois a Leninha, e depois eu me despeço. Vamos lá, Silvana. Então, diga aí. A mensagem que eu vou deixar, já que a gente está falando de autopublicação, por favor, evitem sites piratas, evitem a divulgação dos PDFs. Tenham amor pelas suas autoras aqui, incentivem a gente a continuar escrevendo, tá, pessoal? Baixa lá no Amazon, a gente coloca livro gratuito, a gente coloca livro de R$1,99, a gente ganha de graça dos livros de R$1,99. E as páginas lidas pelo Kindle Unlimited,
é uma mixaria que vocês nunca acreditam. Tá? Então, cada vez que alguém pirateia, dói fundo no nosso coração. E muita gente vive realmente dos livros, tá, pessoal? Meu trabalho é só os livros, por exemplo. Eu tenho contas a pagar. Assim como a maioria dos autores, como a maioria Todos nós, todos nós, todos nós. E a gente ganha, parece que ganha muito, mas ganha bem pouquinho, viu, gente? 35% de 1,99. Façam as contas. Vida, né, gente? E a gente está sempre botando gratuidade, os autores são muito generosos. Então, e se vocês puderem dar os feedback para a gente também fica muito grato. Muito obrigada por ficarem com a gente até agora. Muito obrigada pelas críticas, pela conversa. Um beijo para todo mundo. Não consegui falar com todo mundo, mandei algumas mensagens de oi ali no texto. Muito obrigada por vocês terem vindo. Olha, adorei, Silvia, adorei, Leninha. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Obrigada eu por você ter aceitado e estar vindo aqui com a gente. Leninha, eu vou ser mais curta ainda. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Desculpa não ter acompanhado aqui, porque né, a gente está conversando aqui, não deu para acompanhar. Se alguém fez pergunta, desculpa que a gente não leu. Mas, assim, foi um papo legal. Espero que vocês tenham gostado. Ajudem o autor nacional, baixem seus livros, comprem por R$ 1,99, gente. Não é porque a gente precisa, não. É porque eles são bons pra caramba. Eles escrevem pra caramba. Sabe? É aquele pouquinho, assim, que você fala, aquele livro que você termina abraçado com ele e fala assim, cara, eu quero mais. E tem mais. Vamos, gente, vamos incentivar a leitura nacional, por favor. Gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Silvana e a Leninha. Muito obrigada por a gente ter podido ficar esse tempo aqui junto. Agradecer a todo mundo que veio aqui assistir com a gente, que participou. Todo mundo, a gente sabe que a gente é uma comunidade, né? A gente é uma comunidade, todo mundo se quer muito bem. Eu não vejo horas que todas nós possamos estar juntos, que venha uma Bienal, que as coisas melhorem, que a gente possa se abraçar presencialmente. Enquanto isso não acontece, a gente se abraça virtualmente pelas redes sociais. E, gente, por favor, prestigie os autores nacionais, todos eles, todos nós. Né? A gente faz com muito carinho, a gente entrega os nossos filhos, nossos livros para vocês com muito carinho. E o que a gente quer em troca é esse carinho de volta. Tá? Eu mando um beijo grande para todos vocês. Continuem participando, continuem nos lendo, continuem comentando e façam as críticas construtivas. Para nós é sempre muito bom ouvi-las. Um beijo grande, imenso para todas. E acompanha a Silvia, ela não vai embora agora não. Daqui a pouco tem mais. Ela vai fazer um monte de live aí, gente. Acompanha a Silvia. Vou. Me acompanhe. Eu vou fazer com um monte de gente. Tem com a Kiara, tem com a Rúbia, a Mara Sopri vai participar de uma. Gente, tem um monte de gente bacana. Tá bom? Obrigada, beijo gente. Grande para todas. Muito carinho. Tchau, tchau.